Prezados alunos, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Eu hoje tenho um conteúdo que com certeza você vai usar na tua vida acadêmica. Eu não tenho a menor dúvida disso. Nós aqui na disciplina de Química Analítica Quantitativa Teórica, nós precisamos nos preocupar muito como que o efeito de um íon interfere na solução que o contém. Nos últimos 2 vídeos, que faz um bom tempo, eu já comecei a dar um indicativo da onde que eu quero chegar. Nos últimos vídeos, eu trouxe um conteúdo para vocês que é bem importante. Porque no último vídeo, teve um momento que eu comentei sobre essas soluções aqui, fiquei apresentando um pouquinho essas soluções aí que estão nessa imagem, e todas essas soluções eram soluções de metais, de cátions metálicos, lembram lá? Então, elas são soluções de metais, tá bom? E essas soluções apresentavam pHs que estão demonstrados ali. A primeira solução está meio esverdeada por causa da resolução da imagem mesmo, mas é uma solução de água, tá? Não é uma solução de metal, mas as outras são. Só para você ter um comparativo, que aqui você tem a primeira solução é a água, e aí as outras soluções são soluções que envolvem titânio 2+, ferro 3+, alumínio 3+, ou seja, cátions metálicos de pequeno raio atômico. Como que você sabe que esses cátions metálicos têm um pequeno raio atômico? Se você usar um mapa denominado tabela periódica, né, que isso aqui está mais para um mapa do que para uma tabela, porque um mapa ajuda você encontrar coisas e se encontrar no espaço, né? E aqui eu estou falando do espaço químico, né? Quando você olha para uma tabela periódica, você está vendo periodicamente elencados os elementos de tal forma a te dar indícios de propriedades físicas e químicas. Todos os metais, todos os elementos que estão aqui entre o escândio e o ítrio, escândio, ítrio, e aí tem os metais de transição interna, né? E aí termina essa série aqui na família do zinco, cádmio, mercúrio. Todos esses elementos aqui, eles são denominados metais de transição externa. Os metais de transição interna são esses aqui, as terras raras, né? Os lantanídeos e os actinídeos. Mas não vou divagar tanto neles, só vamos se preocupar com os metais de transição externa do bloco D, toda essa parte aqui da tabela periódica que eu estou indicando com os meus dedos, por causa que é o máximo da edição que eu consigo fazer de um vídeo, usando esse tipo de recurso, né? E eu quero que você se entenda e se atente ao fato de que todo mundo que está aqui são elementos do bloco D, né? Você lembra lá da química geral, esses elementos do bloco D são assim denominados, pois eles têm os elétrons de valência lá no orbital D, né? Intuitivo isso, então, e mais precisamente esses daqui, do escândio até o zinco, passando por todos esses elementos, dos elementos do bloco D, essa linha, né? Essa série, ela tem, aliás, esse período, né? Toda essa linha, melhor dizendo, ela tem os elementos que ali estão têm um menor raio atômico em relação a essa segunda linha aqui, e tem aí o raio atômico mais ou menos parecido com essa terceira linha, e essa quarta linha tem um raio atômico bem maior. Então, os elementos que estão elencados aqui são os átomos que têm o menor raio atômico, pessoal. E quando esses elementos do bloco D, que todos eles são metais, que todos eles têm múltiplos números de oxidação, quando eles se oxidam, eles perdem elétrons, eles ficam menores do que eles já são em relação a toda a família. Olha que legal. Então, todos esses elementos aqui,
eles formam cátions, né? E formam cátions com raio atômico bem pequenininho. Esse raio atômico bem pequenininho, essa carga elevada e esse raio atômico pequeno vai fazer um efeito que eu expliquei lá no último vídeo, estava bem claro lá para vocês, né? Eles vão atuar como ácidos de Lewis. Um ácido, pela teoria de Lewis, ó, vou colocar aqui embaixo. A teoria de Lewis, ácido-base, determina que ácido é aquele que ganha elétrons, tá? Ele aceita elétrons, ó, ganha é menos, né? Então esses caras aqui, eles geralmente ganham elétrons. Como assim, Glaucio Regis? Como que esses elementos ganham elétrons? Você não está falando ali que os caras têm carga positiva e raio atômico? Qual é a relação de uma coisa com a outra? Quando você tem um cátion em uma solução aquosa, você tem um cátion solvatado por um monte de moléculas de água. Quando essas moléculas de água solvatam o cátion, lembre da estrutura da água, né? Tem ali a estrutura que eu vou desenhar aqui, ó, embaixo, ó, tem um oxigênio e angularmente os hidrogênios ali, o ângulo é 108,9 graus, e tem pares de elétrons, ó, eu desenhei ali embaixo, aqui, ó, vou colocar aqui, né? Eu desenhei aqui, ó, a molécula de água, assim que ela é, né? E essa molécula de água, ela tem tem dois pares de elétrons ali, né? Então regiões eletronegativas na molécula, que não estão fazendo necessariamente ligação, mas esses pares de elétrons, eles podem se coordenar com alguém. Então, ó, pares de elétrons. Par de elétron não é uma carga negativa, um elétron só já é uma carga negativa, então um par de elétrons é mais negativo ainda, né? Se tem um monte de molécula de água e tem um cátion ali no meio, é óbvio, pela lei da eletrostática de Coulomb, é óbvio que os pares de elétrons da água vão se aproximar do cátion. Por quê? Porque é uma região eletropositiva. E aí essa interação enfraquece o que? A ligação oxigênio-hidrogênio aqui embaixo. É esse fenômeno que faz com que haja um enfraquecimento da ligação oxigênio-hidrogênio e que faz com que essas soluções aqui, ó, elas apresentem pHs baixos, pHs ácidos. Tá? Então, um cátion metálico que tem um pequeno raio atômico atua como um ácido de Lewis, aceitando par de elétrons, e essa acidez de Lewis realmente corresponde até à acidificação do meio. Tá? Então, era essa explicação que eu havia dado para vocês, para mostrar o porquê, por exemplo, quando você, sei lá, pega um pedaço de algo enferrujado, você percebe na sua mão ali que a pele, se ela for meio sensível, começa a se irritar, justamente porque você está pegando em algo meio ácido, tá? Ou seja, aquele óxido de ferro, ele vai, pelo menos o ferro 3+, vai interagir com a água, deixando os hidrogênios mais lábeis. Um hidrogênio lábil é um hidrogênio que sai com facilidade da estrutura da ligação química que antes mantinha ele ali perto de um outro átomo. Então, isso acontece com a água. E aí esse hidrogênio que sai com maior facilidade, o H+, acaba acidificando o meio. Então, sempre que eu tiver um cátion metálico em solução, eu posso esperar, por mais que não tenha, né, um ácido sendo jogado diretamente, esses cátions metálicos desempenham um caráter ácido na solução.
perfeito? Isso você já viu, isso é só para você relembrar, isso eu sei que você não esqueceu, né? Porque você não deve ter esquecido aqui dessa tabelinha legal, vamos deixar bem grande aqui para todo mundo ver, né? Olha que legal, a gente chama tabelinha, é que eu explicava nessa tabela o porquê, vou esconder o pKa aqui, né? Porque alguns cátions metálicos, quando em água, como é esse caso aqui, porque que eles tinham como aspecto fundamental gerar uma solução ácida, né? Então era isso que estava acontecendo, né? E isso acontece para aqueles elementos que estão naquela primeira fileira do bloco D. Então, quando eu tiver esses cátions, eu vou ter uma solução ácida, e aqui eu até tenho tanto o pKa, né, quanto o Ka. Vou esconder o pKa para não ficar confundindo muito, mas você percebe que só olhando para o Ka, né, para a constante de acidez desse composto, você consegue perceber que, por exemplo, só olhando aqui para esses metais, que eles são relativamente ácidos, né? Olha, lembra o ácido acético lá, uma solução a 5% de ácido acético, o vinagre comercial, é indiscutível que ele é um ácido, né? Você tem, e aí é legal porque que o pH, o pHmetro que você carrega na língua, né, que é um sensor para o pH, ele é capaz de perceber a acidez das coisas. Quando você chupa um limão, uma laranja meio verde, tempera a tua salada com vinagre, você consegue perceber a acidez, né? Então, e a acidez foi muito mensurado e foi o escopo de muitas aulas, né? Qual era a acidez de uma solução ali de 0,1 mol por litro, ali dava 2,73, que é o pH dessa solução, né? Mas lembra qual que era o Ka? O Ka, constante de acidez do vinagre? Ali estava na casa de 10 na menos 4, né? 1,8 vezes 10 na menos 4, ou alguns livros está lá 1,72 vezes 10 na menos 4. Ó, aqui, ó, menos 4. Ó, é quase a mesma ordem de magnitude do que o cátion crômio, o crômio 3+. Olha só, acima do crômio tem ferro 3+, que tem um Ka que está a uma ordem de magnitude acima, ou seja, mais ácido do que esse ácido aqui de crômio. Por que eu puxei esse crômio? Por causa que ele tem o Ka próximo do Ka do ácido acético. Então, quando eu olho para o ferro 3+, em solução, tem um Ka que é quase 10 vezes superior ao Ka do ácido acético. Eu posso esperar um equilíbrio que vai me gerar 10 vezes mais ácido no meio. E se eu tenho 10 vezes mais ácido no meio, mais dissociação, né, uma constante de dissociação 10 vezes maior, porque eu sei que não dá 10 vezes exato, mas só olhando aqui para o que é principal, né, que é o 10 a menos 4 para 10 a menos 3, essa diferença é de 10, né, por isso que eu estou falando em 10. Mas claro, 1,7 até 3,5 vezes 10 a menos 3, aí tem que fazer o cálculo certinho, mas só para a gente arredondar a conversa aqui, né, é de se esperar que uma solução de mesma concentração, então se eu fizesse uma solução de 5% de ferro 3+, essa solução seria muito mais ácida, 10 vezes mais ácido, o pH seria bem mais baixo, eu teria uma solução bem mais ácida que o vinagre. Então é representativo, é relevante eu falar no efeito que eu tenho gerado, por exemplo, aqui para cátions de metais que são pequenos e têm elevada carga. Então, eles realmente deslocam o equilíbrio da água e eles com isso geram uma solução ácida que tem que ser levado em consideração. Esse equilíbrio ácido que esse cátion gera em solução é relevante, tá? É relevante.
ao ponto que isso é até mais, no caso ali do ferro, é mais relevante até que da acidez do vinagre. A gente falou muito sobre isso, né? Então, outros equilíbrios também são relevantes, tá? É isso que eu quero chamar a atenção antes de começar com a aula de fato. Então, aqui, ó, cátions de metais que têm pequeno raio atômico. Os cátions de metais de pequeno raio atômico são necessariamente aqueles que estão ali na primeira fileira da linha do bloco D, né? Na primeira série do bloco D. Aqui eu não consigo, aqui, ó, né? Que é justamente os metais, que é justamente os metais que estão aqui, né? Eu maximizei isso daqui, aí, agora ficou melhor, né? Que são esses metais que estão aqui, tá? Então, toda essa família ali, toda essa linha, melhor dizendo, família, coluna, toda essa linha, toda essa série, ela engloba os metais que têm menor raio atômico. E eles geralmente também conseguem ter números de oxidação que propiciam carga 2+, 3+, então um pequeno raio atômico, né? Então, esses elementos ali que vão gerar uma solução ácida no fim da história. Beleza. Tem outros equilíbrios que eu devo levar em consideração? Tem. Ó, aí eu trouxe ainda na aula passada, eu lembro que eu falei isso e também olhei o vídeo, né? Eu percebi ali que eu comentei sobre o íon amônio, né? Tá aqui, ó, o NH4+, que vai gerar ali um ácido conjugado. E boa parte da história ali eu fiquei comentando, e é agora que vai ser importante, boa parte do tempo ali eu fiquei falando em um equilíbrio que você já sabe, né? Aquele equilíbrio ácido-base que nós tínhamos quando nós olhávamos as reações químicas à luz do modelo de Bronsted-Lowry. O modelo de Bronsted-Lowry, ou seja, a teoria, melhor dizendo, não o modelo, mas sim a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry fala para você o seguinte: será considerado ácido todo e qualquer entidade química, né, ou átomo ou molécula que tenha a capacidade de doar um próton, tá? Doar um H+. Eu também comentei isso sobre o que é um próton, como assim? Doar um H+. Essa, pela teoria de Bronsted, é a definição de ácido. O inverso, uma base, pela teoria de Bronsted, é aquela entidade química, átomo ou molécula, que é capaz de aceitar um próton. Poxa, então se alguém doa e alguém recebe, eu posso até fazer uma reação que pode ser reversível, né? Mas toda vez que uma espécie doou um H+, outra espécie teve que receber, então essa que doou é o meu ácido de Bronsted, a que recebeu é a minha base de Bronsted. Só que se o ácido doou, ele vai para o outro lado da reação e ele está ali fazendo agora o papel inverso. O ácido de Bronsted sempre vai gerar uma base conjugada. A base de Bronsted sempre vai gerar um ácido conjugado. Porque, se você for olhar, quando alguém perde um próton, se torna ali um ânion, geralmente. E esse ânion tem a capacidade de aceitar o próton novamente. Então, por isso que... E quem aceita próton é a base conjugada. E aí eu falei uma coisa que é um corolário na química, que um ácido forte, ele gera uma base conjugada fraca. E eu mostrei isso. Eu lembro que eu mostrei isso. Do inverso, por outro lado, um ácido fraco, ele vai gerar uma base conjugada forte, tá? Por isso, pessoal, quando a gente está olhando ali para as titulações, e tem muito, né? Mas a gente precisa entender com muita clareza isso, tá? Por isso que
e também por causa que é um momento para verificar isso numa análise, né, numa disciplina de química analítica quantitativa, eu sempre estou ali trabalhando, na maioria das vezes, numa titulação ácido-base, eu sempre tenho um ácido e uma base, né? É essa titulação a mais convencional, e esse tipo de reação ácido-base todo isso aqui também, né, lembra muito o ensino médio, ácido e base, a reação vai gerar um sal e água. Bem, isso a gente já conhece muito bem, e aí a gente já conhece que eu posso ter um ácido que seja forte ou fraco, né? E nós já conhecemos ali o Pollock clássico isso, né? Um ácido forte, o ácido clorídrico, e uma base forte, né? O hidróxido de sódio. O sal formado é o NaCl, o cloreto de sódio, e gera água, confirmando o que eu escrevi ali na primeira linha. Tá? Não estou colocando estado físico, né, o aquoso ali para não ficar gastando muito tempo, mas olha só, quando eu tenho um ácido e uma base, então eu tenho essa reação e ela é clássica, isso é tranquilo. Agora olha só, se você tiver um ácido fraco, como é o caso do ácido acético, do ácido fórmico, e aqui eu coloquei o ácido acético, tá? E uma base forte ainda, eu vou ter também ainda a mesma reação. A reação continua a mesma. Então, um sal que aqui é o acetato de sódio, e vou colocar, deixa eu levantar aqui minha câmera, isso. E também a água. Não mudou nada. Só que, o que essa reação tem de diferente dessa? Esse que é o ponto importante. A primeira reação, se eu for olhar ali, eu tenho NaCl. Tanto a dissociação disso vai me gerar Na+, e Cl-, ambos na fase aquosa. De fato, isso acontece. Aí a água, não se preocupa com a água agora, tá? O equilíbrio dela é muito tênue, a gente só vai olhar agora um pouco para os equilíbrios dos sais gerados. Beleza, olha naquela tabela que eu mostrei, se o sódio figura como sendo uma espécie química que desloca o equilíbrio do meio que o contém. Olha aqui, ó, então, eu estou falando aqui de íons, de substâncias aí que tem amônia, não é o caso. Estou querendo o quê? O sódio aqui, né? Volta para cá, aqui. Então, será que o sódio promove algum tipo de perturbação no meio que o contém? Sódio é um metal alcalino, aqui são metais de transição, mas olha aqui, ó, ali embaixo tem cátions do grupo 1 e 2. O sódio está no grupo 1, metal alcalino. O grupo 2 é um metal alcalino terroso. E até tem lítio, sódio, potássio, magnésio, cálcio, prata também. E cátions de metais com carga 1+, né? Mas, cátions dos grupos 1 e 2, eles têm, nessa tabela, olha só, estão aqui, mas eles estão elencados como substâncias que têm um caráter neutro. Estão percebendo? Ou seja, esse sódio em solução, ele é neutro, ele não faz nada no meio. E aqui eu tenho um cloreto, né? Bem, se eu vi que o sódio não desloca o equilíbrio, será que para o cloreto, para o ânion, né, eu também tenho algum tipo de situação aí? É só achar aqui a outra tabelinha, né, que está aqui. A outra tabelinha que fala só sobre os ânions. A primeira tabela só falava sobre os cátions. E aqui é sobre os ânions. Vamos tentar achar o cloreto nessa tabela.
e verificar se ele está numa região, ele está determinado como sendo uma espécie que desloca de algum jeito o equilíbrio químico no meio que o contém. Aí olhando ali com calma, você vai perceber aqui, ó, tá aqui o cloreto, ó, aqui, né? Ó, cloreto, brometo, iodeto, nitrato, perclorato, esses ânions aqui, quando em solução, eles têm o caráter neutro também, tá? E como assim? Ah, mas tem outros ânions que podem ter caráter ácido? Sim, principalmente o ânion que advém de um ácido poliprótico, como o ânion gerado do ácido sulfúrico, H2SO4, que vai para o HSO4, o ânion gerado da primeira perca de hidrogênio do ácido fosfórico, H3PO4, que se torna daí H2PO4. Então, esses outros dois hidrogênios para o H2PO4, aquele outro hidrogênio do HSO4, eles ainda podem sair. Por isso, obviamente, eles são ânions relativamente ácidos, tá? Logo, a gente vai trabalhar com ácidos polipróticos e aí a gente vai tentar aí encontrar mais alguns indícios de como que eu consigo calcular o pH, tá? Eles não vão perder todos os hidrogênios, tem alguns requisitos aí, mas então essas espécies aqui, esses ânions, ó, todos aqui têm cargas negativas, são ânions, tá? Esses ânions aqui têm um caráter ácido, mas eu não estou falando disso, né? Eu estou falando aqui do cloreto, tá? Eu estou falando do cloreto e o cloreto também é neutro. Por isso, pessoal, quando eu faço uma titulação ácido-base e o ácido é forte e a base é forte, eu tenho isso daqui, né? O ácido clorídrico e o hidróxido de sódio são ácidos e bases fortes? Claro que são, né? São ácido e base fortes? Sim, são. Então, quando eu tenho esse tipo de titulação de um ácido forte e uma base forte, eu tenho, obviamente, uma solução da qual tem um sal ali, né? Um ponto estequiométrico, eu neutralizei toda a base com um ácido que estava na bureta, e agora eu tenho uma solução que tem ali cloreto de sódio, do qual nem o sódio nem o cloreto interferem, geram nenhum tipo de perturbação no meio que eles estão contidos, no meio aquoso ali, beleza? Por isso, se eles não interferem, olha ali no ponto S, né? Projeta ali, tá até o pontilhadinho, né? O pontilhado leva exatamente ao pH 7. O equilíbrio, aliás, bem o pH neutro, né? Bem o meio do caminho do 1 ao 14. Perceberam? Então, ali o pH ele é 7, o pH neutro. Quando eu pego outros tipos de titulação, principalmente esse daqui, ó. A base é forte, o hidróxido de sódio ali, por exemplo, mas o ácido é fraquinho, eu vou ter um pH, tá vendo que tem uma flechinha amarela? Olha ali para a figura à esquerda que eu estou apontando, tem uma flechinha em amarelo. Já está indicando o quanto o pH subiu no ponto estequiométrico, no ponto S. Como assim? Olha, a reação já se processou. Tudo que tinha de ácido ali embaixo se foi, acabou. Eu neutralizei todo o ácido. Mas a solução não fica neutra, ela fica levemente básica, porque um ácido fraco gera uma base conjugada forte. E essa base conjugada forte, se é uma base forte, ela desloca o equilíbrio para uma região de pH mais básico, tá? Olha para aquela tabelinha novamente aqui, ó, aquela tabela dos aqui, né? Vamos aumentar para deixar bem bonito para você conseguir enxergar bem. Aqui, ó. Olha para essa tabelinha e perceba que ânions, aqui tá errado, né? E na outro vídeo eu tinha identificado caráter ácido e valores de cátions comuns em água, né? São ânions comuns em água. Pode ver, tudo ânion aqui, né? Mas olha só, bases conjugadas de ácido fraco.
O ácido acético, estava aqui no meu segundo exemplo, né? O ácido acético é por exemplo, um ácido bem fraco, né? Então vou apagar aqui, né? Esse segundo exemplo aqui é um ácido fraco, galera. E um ácido fraco, vamos escrever isso daqui para você poder acompanhar ali, né? Então, um ácido fraco, muito fraco, né? Que é o ácido acético. Eu tenho o que? Uma base forte. Esse sal gerado aqui é um sal, um acetato de sódio, mas o ácido fraco não gera uma base conjugada, a base conjugada é o íon acetato, que daí se combina com o sódio formando o acetato de sódio. Acetato, pega ele e traz para cá. Vamos ver quem que é esse cara. O acetato aqui tá escrito aqui, ó. Tá vendo lá? Ó. Só que tá meio escondidinho, né? Fluoreto, O2-, hidroxila, sulfeto, HS, cianeto, CO3, 2-, que é o carbonato, mas ali daí vem o fosfato, o nitrito e aqui, ó, o íon acetato, tá? O íon acetato tá ali. Olha que posição que ele está ocupando, a das substâncias que, quando em meio aquoso, vão deslocar o equilíbrio e vão gerar um pH básico. Então, olha só, se o acetato está ali, quer dizer que e todos esses outros ali, todos esses outros ânions, quando lá no sal resultante da neutralização estiverem presentes, eles vão deslocar o equilíbrio químico para uma região mais básica. Tá? Então, o íon acetato, do mesmo jeito que eu estava antes fazendo ali o checklist, o íon acetato, que eu vou colocar aqui só na forma estrutural, né? Que é o CH3COO-, esse cara aqui não é neutro, esse cara aqui é básico. Mas tem o sódio daqui, né? Lembra que a gente viu ali já que o sódio ele não interfere no meio, né? Volta lá na tabelinha. A gente já fez isso, mas eu volto lá, não tem problema. Né? Então, olha lá, o sódio ali, né? Um cátion do grupo 1, cátion do grupo 1 não desloca o equilíbrio nem para um lado nem para o outro. Então, o sódio é neutro, mas como o acetato, o CH3COO-, ele é básico, a resultante vai ser aqui, né? Vamos voltar lá, uma solução que tenha o pH um pouquinho superior, né? É o que eu tenho aqui. Então, quando eu tenho um ácido fraco sendo neutralizado por uma base forte, o ácido fraco gera uma base forte. E na maioria das vezes, quase em todas essas vezes, essa base forte vai fazer aí com que o pH da solução aumente, ou seja, se torne mais básico. Como é que eu sei que um ácido é um ácido fraco? Olha, o Ka te indica, né? Quanto menor for o Ka do ácido, mais fraco ele é. Quando ele se dissocia, então eu tenho uma base forte. Então, se eu comparar dois Kas, aquele Ka mais baixo, menorzinho que eu tiver lá, sei lá, 1 vezes 10 dá menos 8, um ácido bem fraquinho, vai gerar uma base bem forte. Tá? De maneira geral, galera, praticamente todos os ácidos orgânicos, o ácido acético é um ácido fraco, o ácido benzoico, né, aí usado em cremes, emulsões, é um ácido fraco, todo o fenol é um ácido fraco, o acetaldeído é um ácido fraco,
todas essas moléculas aí que né, vai cair e culminar no ácido acetilsalicílico, também é um ácido fraco. Todas essas substâncias, principalmente ácidos orgânicos, né, e ácido orgânico eu estou falando que tem um ácido carboxílico em algum lugar da cadeia, vai ser um ácido bem fraco, ou seja, uma base forte. Então, entender o mecanismo, olha, não o mecanismo, né, mas entender a influência de um ácido fraco no meio é relevante, tá? É muito relevante, porque esse ácido fraco, ele altera, por gerar uma base forte, ele altera o pH, e isso é relevante para qualquer uso que você possa pensar de um ácido fraco. O ácido lático, o lactato, também é uma base forte do ácido lático, que é um ácido fraco. Então, olha quantos itens, olha quantas substâncias eu já comentei aí com vocês que representa, na verdade, né, um ácido que é comumente utilizado aí por vocês no curso de vocês de farmácia, né? Então isso é muito relevante, é tão relevante que eu trouxe um exemplo muito legal aqui de exercício. Hoje tem um exercício que vai envolver todos esses saberes aí que a gente já tem, né? Então, calcular o pH, fazer a titulação, calcular o pH no final, e é um exemplo que resume muito bem o curso aí nessas últimas aulas, tá? Então, é muito importante você se desvincular aí de qualquer tipo de distração e prestar atenção agora, que isso é muito, muito relevante. Isso é tão relevante que eu vou até cortar o vídeo agora e já pegar aí aproximadamente em 1 hora. Eu acho que eu consigo dar cabo aí desse conteúdo aí, que é só mostrar um exemplo, tá? Já volto aqui, tá, pessoal?